Olá, meu nome é Isabela Ribeiro dos Santos, mais conhecida aqui na cidade como Bela de Fato. Eu sou cantora, estou em processo de me tornar atriz e hoje eu vim fazer parte desse documentário maravilhoso. Quando a gente fala de mudança da sigla, eu vejo também como um processo de ampliar, né, de representatividade mesmo, um sistema de representatividade. A gente tratava antigamente como, né, a sigla GLS, só que a gente precisa oficializar essas nomenclaturas, a gente precisa dar nome a essas pessoas, fazer com que elas existam. Então a gente tá só dando cara a essas pessoas, né? Refletindo quem são essas pessoas, quais os posicionamentos delas, o que elas carregam, quem elas são, é dar vivência a quem são essas pessoas. Sinceramente, validar a existência de um ser humano, né? Seja na sua identidade de gênero ou na sua orientação, né? Como eu aqui sou uma mulher cis bissexual. Eu acho que no processo de descobrir a minha orientação e a minha identidade também, a gente vai pensando várias coisas, né? A minha cabeça foi pensando várias coisas. Então eu já transitei em vários lugares pra pensar quem que eu poderia ser, quem que era a Isabela no mundo e o que ela tava propondo, né? Já pensei que eu era pansexual. De início sempre me veio na cabeça, não, você é uma mulher bissexual, né? Eu pertenço à bissexualidade e sou uma mulher cisgênero. Mas já pensei, não, será que eu também não posso não ser não binário? Como é que funciona? Como é que eu posso ser? Então nesse processo todo eu me perguntei bastante coisa, eu estudei bastante coisa, então por isso eu agradeço muito a existência da internet nesses momentos, porque tem muitas pessoas que ajudam nesse processo, que falam pela gente como é que é. Então pesquisei, procurei, mas no final foi uma coisa que veio muito de mim. Foi uma coisa que, assim, eu não me prendo a isso. Pode ser que talvez eu me descubra novamente, mas por enquanto eu me encontrei como uma mulher cisgênera bissexual. E sou feliz, assim, nessa casquinha que eu tô agora, mas talvez eu possa mudar, mas por enquanto é o que me representa. Eu acredito que minha sigla não me limita. Como eu disse, eu tava num processo intenso de querer saber quem que eu era, querer descobrir essa parte de mim, né? É fundamental a gente saber quem que a gente é. Até pra gente ser mais feliz. Então, acho que a minha sigla, ela só me mostrou mais quem que é a Isabela. Ela só deu uma cara a mais pra mim ali, pra eu poder existir sendo eu por inteira. Então, não acho que a minha sigla me limita, não. Acho que a minha sigla me engrandeceu até. Ela me fez ser maior do que eu achava que eu era. Eu entendo, né, que existem limitações dentro dessas siglas, mas eu acho que dentro de quem somos, dentro da comunidade LGBT, a nossa proposta, ela não é limitadora. Eu acho que a nossa sigla ela é uma proposta, assim, seja livre. Da sua maneira, você vai existir dentro da sua sigla, mas da sua maneira. Você vai ditar como vai funcionar a sua bissexualidade, se ela vai ser 50-50, 70-30, se não vai ter nada disso. Você que vai ditar, as regras são suas. Você vai ditar se dentro da minha identidade como cisgênero, como é que vai funcionar, se eu vou ser uma mulher mais feminina, se eu não vou querer ser. Isso aí quem vai ditar sou eu. Então eu acho que a minha sigla ela me possibilita muita coisa. Ela só vai dar uma cara a mais pra mim, pra eu poder existir sendo quem eu sou. Eu entendo quando a gente fala da comunidade LGBT, a gente tem que entender as escalas, né? E as classes da comunidade LGBT. Que a mulher preta travesti tá lá embaixo, a mulher preta transexual tá lá embaixo. Então a gente tem que entender que a gente falar de identidade de gênero, a gente precisa conversar sobre isso como uma pauta de uma preocupação social mesmo. Porque a gente sabe que são as pessoas que estão lá sendo mortas, sendo assassinadas, são as pessoas que são alvo, né, dessa arma, desse tiro. Então a gente ampliar e falar mais disso de maneira mais importante, dar ênfase nesse T, dar ênfase que existe sim a identidade de gênero dentro da sigla LGBT, é a gente ouvir que essas pessoas estão gritando por ajuda, é a gente entender a necessidade de olhar mais para essas pessoas e entender a importância disso, da gente se questionar, porque a gente nasce numa caixinha tão pequena que a gente fala, eu nasci, o médico falou, sou mulher, então eu sou mulher, convivo com isso. A gente não entende o que é passar pelo que essas pessoas passam, a gente não entende o que é esse processo, essa situação que acontece na cabeça. A gente não para se questionar. A gente que é cisgênero, a gente nasce nessa caixinha que é muito mais fácil pra gente. A gente tem uma passabilidade muito maior. Então a gente convive muito bem com isso de falar. É tranquilo pra gente falar. Mas a gente tem que se preocupar com quem não é tranquilo falar sobre isso. Por quem está sofrendo mais em estar em outros lugares, porque já não tem essa passabilidade. Por uma discussão que é completamente, assim, negligenciada pela sociedade. Então a gente precisa olhar por quem tá gritando mais, por quem tá precisando de ajuda. A gente precisa reconhecer que dentro da nossa comunidade existem essas classes, existem pessoas sofrendo, e pra gente conseguir fazer o nosso papel maior, que é incluir pessoas, a gente precisa entender que existem essas pessoas, que a gente precisa olhar por elas. Então eu acredito que é uma coisa assim de suma importância, sempre olhando sempre pra quem tá sofrendo mais.
a gente estar importando valores heteronormativos, né? Cis heteronormativos para a nossa comunidade. O que eu vou trazer aqui é uma reflexão de que sim, em alguns aspectos. Vejo que principalmente em relacionamentos, né? Existe uma necessidade da gente agir dentro de uma caixinha que nos foi ensinada de como funciona uma relação. E às vezes a gente entra nisso, sendo que a nossa relação já é diferente. Não tô falando diferente porque é anormal, mas é diferente do que é proposto no relacionamento entre duas pessoas heterossexuais. Então eu não vejo por que a gente importar as coisas do relacionamento heterossexual pra dentro de uma relação que é completamente diferente, que a gente vai ditar como funcionam as nossas regras mesmo. Então, sim, eu vejo essa problemática de que a gente importa, sim, principalmente dentro do relacionamento, né? A gente tem um olhar assim, por exemplo, a gente é LGBT, a gente vai ser só poligâmico. Então a gente vai ter só poligamia. Não, pode ter uma monogamia, mas não precisa ser uma monogamia possessiva. Uma monogamia com aqueles valores de que é meu namorado, é minha namorada, não pode sair com ninguém, não pode conversar com ninguém, que é uma coisa atrelada a essa prisão que é ensinada pra gente, né? Uma prisão bastante, assim, conservadora, que vem desse berço heteronormativo. Não que todas as pessoas heterossexuais estão agindo dessa maneira, mas que vem de um berço, assim, de uma coisa, assim, mais fechada, que a gente não precisa propor essa mesma ideia. A gente tá aqui pra debater diálogos diferentes, né? Bater uma ideia diferente. Mas em outras coisas eu acredito muito na liberdade da gente existir, na nossa autonomia, na nossa singularidade, né? Cada um com a sua maneira. Então acredito que a gente traz esse jeitinho nosso que a gente tem. É uma coisa que a gente tá tentando, né, melhorar e expandir. Eu sou uma cria, né, da cultura pop, em todos os seus sentidos, desde a Disney até as músicas. Então eu fui uma criança criada pra assistir e esperar pelo meu príncipe encantado. E ele tinha jeito, ele tinha cor, ele tinha cabelo. Ele tinha todos os trejeitos. Ele tinha que vir com o cabelinho separado, muito loirinho. Ele tinha que vir branquinho, do olho azul, né? O que foi me ensinado. Então assim, a gente debater com essa cultura, que é uma massa, né, que é o capitalismo, ele age dessa maneira expansiva. Em todo lugar você recebe esse tipo de informação. Então a gente é bombardeado. Por mais que a gente tente sempre bater na tecla de se afirmar, porque é muito cansativo para a comunidade LGBT se afirmar o tempo todo. Acho que a gente não está compactuando com esses valores e com essas ideias, sendo que a gente é rodeado disso. A gente está cercado dessa ideia que a gente tem que esperar um príncipe. Então assim, no meu processo de gostar de meninas, de me entender gostando de meninas, eu não via meninas gostando de meninas. Então eu achava problematicíssimo isso. As figuras que eu via, porque eu sou uma mulher bissexual que é mais feminina. Então assim, eu falava, gente, tá errado, né? Como é que pode eu ser mais feminina e eu gostar de menina? Eu não vejo um casal em que é assim, porque até nisso eles fazem uma cara, né? A mulher que vai gostar de mulher, ela tem que usar essa roupa, ela tem que ser desse jeito, ela tem que falar desse jeito. Ela tem que ser mais próxima do masculino do que do feminino, né? Eles trazem toda essa ideia que é uma mentira, é uma farsa. Porque a gente tá falando de liberdade de ser, liberdade de existir da sua maneira, não invalidar nenhuma maneira. Então eu debati muito com a Disney, eu debati muito com o que a televisão me explicava, porque eu quero pensar em um mundo que daqui pra frente, porque eu vejo que a gente tá melhorando, a gente vai trazer uma ideia nova de relacionamento pro mundo inteiro. A gente vai mostrar que existe todo tipo de casal, que dá pra você ansiar sim pela princesa. A Elsa tá aí lutando por isso, eu espero que um dia ela consiga o que ela procura. Mostrar pras crianças que existem sim vários tipos de amor, vários tipos de pessoa. Acho que a gente tá avançando nisso, porque já tivemos épocas mais preocupantes, né? Da gente precisar romper com uma coisa que, assim, era muito maior que a gente. A gente tava gritando, a gente tava no volume 2, né? E eles estavam no volume 10. Então a gente tava falando com pessoas que não estavam ouvindo a gente e que até hoje ainda não permitem que a gente tenha espaço, mas que existem pessoas que estão tendo espaço pra lutar por isso, pra desmistificar essa questão de que tem que ter um relacionamento em que você tem que casar, em que você tem que ter filho, em que você tem que achar teu príncipe, porque isso é uma caixinha que pra algumas pessoas chega uma hora que ela te mata, te sufoca lá dentro, né? A gente não precisa viver pra morrer, a gente precisa viver pra viver. O que você quer mais falar?